Começa o nosso pós-jogo aqui, o Raio-X Rubro-Negro, com entrevistas também, com análise, com opinião. E a gente acompanhando aqui o Barradão, aos poucos, se desfazendo dos seus torcedores, que vão agora celebrar e celebrar muito neste sábado de futebol, em que o Vitória venceu a equipe do Fluminense por 2-1. Coletiva do técnico Thiago Carpini também, na medida do possível, nós vamos transmitir. Você está vendo aí, ó? Ali a posição da coletiva, já com imagens direto da sala de imprensa. Primeiro o Mano Menezes, né, o treinador visitante, quem vai fazer a coletiva. Depois o técnico Thiago Carpini é quem chega para falar desse resultado grande de 2 para o Vitória, 1 para a equipe do Fluminense. Quero saber de você que está aqui no chat, que está participando com a gente. Eu não faço a menor ideia do que eu disse durante o gol, gente. Flanquel, envia o áudio para o contato do Zap. Ô, Flanquel, rapaz, você é um showman, viu, meu irmão? Dá meus parabéns aqui, porque você é um showman, porque você não lembra nem o que você falou, e foi uma narração espetacular, meu irmão. Então pode ficar tranquilo. Eu juro por Deus que eu não lembro. Você falou com sua alma, irmão, falou com seu coração, isso que importa. Isso. Eu não sei, a gente ficou em pé aqui, Amanda Neto e eu, Luiz, você tava aí também. Eu não sei, enfim, eu vou ver depois, mas a gente só queria desabafar. Tinha que vencer, gente, tinha que vencer. Foi muito difícil, é muito difícil. É muito difícil jogar a Série A do Campeonato Brasileiro. Viver esse processo está sendo muito difícil, mas fundamental. Vitória precisa fazer a manutenção e está lutando demais. Esse time, da forma como está, Amanda Neto, vai ficar na Série A. Esse time não cai de divisão. E se prova a cada rodada, né? Porque tem muita gente que fala e critica o Vitória. Ah, mas venceu do Atlético Goianiense. Ah, mas venceu do Cuiabá, do Juventude. E a equipe do Fluminense vinha de uma sequência para lá de positiva, né? 3 vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro. Vencendo o Flamengo, vencendo equipes que estão ali tentando o título, né? Tentando a classificação direta para a Libertadores. E vem o confronto de hoje, Vitória e Fluminense aqui no Barradão. Acho que é para deixar bem claro mesmo que o Vitória, quando joga nos seus domínios, consegue ter atuações completamente além, né, do que o esperado, do que o imaginável mesmo para o futebol. O Barradão pulsa mesmo, como disse o Abel Ferreira, ele estava certíssimo quando ele trouxe essa frase para o cenário do futebol brasileiro. E falando do jogo em si, o Vitória teve uma ótima exibição nos primeiros 45 minutos. Merecia até mesmo vencer ali no primeiro tempo com um resultado um pouco melhor do que apenas 1-0, que custou a sair. Foi no último momento ali da primeira etapa. Foi um jogo de muitos suspiros, né? Um gol importante no final do primeiro tempo e um gol mais importante ainda no final do segundo. Depois veio a segunda etapa, a equipe do Fluminense, que tem jogadores experientes, um técnico também que é qualificado no cenário brasileiro do futebol, já treinou seleção brasileira, enfim, um treinador realmente que tem muita capacidade tática mesmo de conseguir ter uma observação do que é o jogo, do que está acontecendo. Ele fez uma modificação que mudou completamente. A equipe do Vitória sofreu muito com essa modificação realizada pelo Mano Menezes. O time do Fluminense cresceu, conseguiu empatar, e depois que a bola rola, que continua rolando, que a torcida consegue observar o que está acontecendo, a atmosfera incentiva, faz com que a equipe acredite no resultado positivo. Os torcedores deixando o Barradão. O Carlos Eduardo Baiano, hein? O torcedor tá empurrando lá ele. Mas o torcedor contagiou, né? E ele entrou aceso e ganhou, assim, metade do pênalti é ele, a outra metade o Mateuzinho, né? Que pega a sobra. Porque ele apertou a mente da defesa sozinho. Ele corre da esquerda para a direita e consegue aqui a inconsistência da defesa do Fluminense, defensor do Fluminense, né? Que acabou falhando ali. E aí ele depois arruma uma sobra que o Mateuzinho acaba sendo derrubado, né, Amado Neto? Foi bem demais aquele lance do Carlos Eduardo. Exatamente, né? No jogo passado contra o Bragantino, ele que contribui com assistência para o gol do Everaldo, que foi importantíssimo também, com essa soma aí de 7 pontos, né, nos últimos 3 jogos para o Vitória. É um resultado muito expressivo, né? Marca a 3ª vitória do Vitória aqui no Barradão, em jogos seguidos no Campeonato Brasileiro também. Mais uma sequência positiva aí de 6 partidas pontuando, né? Importantíssimo isso. A equipe do Vitória, que estava figurando ali na 18ª, na 17ª posição da tabela, e agora com essa boa sequência a gente consegue ver um respiro, né? E a gente sabe, por exemplo, no momento que está tendo o jogo entre Atlético Paranaense e Cruzeiro, mas esse resultado hoje diante do Fluminense dá uma segurança para a equipe do Vitória. Por quê? Porque o Atlético Paranaense tem um jogo a menos, mas o Vitória já ganha uma posição na tabela também.
Cáceres, mais uma grande partida, né, Amando Neto? Desgastado, né, por conta dessa intensidade, mas que vem atuando super bem, né? Ele e o Lucas Esteves, os laterais do Vitória têm sido os laterais do Vitória, né? Têm sido grandes destaques desses últimos jogos, não, Amando? Exatamente, né? A gente trouxe o detalhe no nosso pré-jogo, durante o jogo também, que a presença do Cáceres como titular está transformando, né, e fazendo com que o time do Vitória some pontos importantes. Ele iniciou 6 partidas como titular e venceu 7 jogos, né, durante esse Campeonato Brasileiro. Com mais essa partida, esse número cresce ainda mais para o nosso Raul Cáceres, lateral direito do Vitória. Nós falávamos da lateral, né? Tava falando do Cáceres, agora o Lucas Esteves é o nosso destaque, mano. E que Lucas Esteves, ao contrário do Cáceres, ele é presente na lateral esquerda como titular e um número maior de jogos diante de toda a temporada, né? Hoje ele realizou o jogo dele vestindo a camisa do Vitória, defendendo o Vitória de número 45, né? Já ele vai completar aí, atingir a marca de 50 jogos pelo Leão, e ele também contribuiu, né, no primeiro lance ali, do que o gol do Neres, nosso zagueiro, final do primeiro tempo, contribuiu com uma assistência, né? Então foi um dos destaques também do jogo de hoje, o Lucas Esteves, mas é notável que a melhora de produtividade, né, das nossas laterais, o Lucas Esteves e também do Raul Cáceres, tem feito, né, com que o time do Vitória melhore coletivamente de uma maneira bem substancial e que está fazendo o Vitória vencer jogos, né, e conquistar pontos importantíssimos. E eu gosto dessa mentalidade, dessa postura de já vislumbrar o próximo jogo, sabendo que é uma partida difícil contra o Atlético Paranaense, uma equipe que está aí comemorando, né, entre aspas, o seu centenário, completando 100 anos de existência e vivendo uma turbulência aí no Campeonato Brasileiro, presente dentro da zona de rebaixamento, vivendo esse risco de disputar o Campeonato Brasileiro da Série B em 2025, tem a pressão da torcida, tem a pressão de todos realmente que acompanham o futebol, que se interessam pelo Atlético Paranaense. Então o Atlético Paranaense vai bem pressionado. A gente tem que aguardar também o encerramento dessa 31ª rodada, porque pode ser ainda melhor para o Sport Clube Vitória, né? O Vitória consegue conquistar um ponto importantíssimo, ganha uma posição na tabela que já é certa contra o time do Juventude. Agora é aguardar os resultados também dos outros jogos para poder ver qual é o panorama exato do Sport Clube Vitória e o que o Vitória pode fazer também, qual o resultado o Vitória deve vislumbrar diante do Atlético Paranaense na próxima rodada da competição. É isso. Deixa eu ver todos vocês aqui que estão participando com a gente, mandando mensagem. Vocês são incríveis, gente. Vocês são incríveis aqui. Estamos aqui no nosso raio-x. Daqui a pouco coletivo do técnico Thiago Carpim. Antes será do técnico Mano Menezes. Já está acontecendo? É porque ali é uma posição diferente, né, Lúcio? Achei que fosse ao vivo, já a mesma posição para os dois, na verdade. Aquela imagem ao vivo, mas não é a mesma posição para os dois. Então, portanto, já está acontecendo a coletiva de Mano Menezes. Daqui a pouco o Thiago Carpini vai estar naquela posição de sala de imprensa ali para a gente poder acompanhar essa coletiva. O torcedor do Vitória segue deixando aqui o estádio do Barradão. Crislane Araújo, eu tô arrepiada, ela diz aqui. A Jéssica de Jesus, Deus é fiel. Lucas Ferreira, mais uma batalha vencida, a guerra continua, né? Quando tem guerra, tem vitória, né? E o meu pé ficou dormente mesmo, tá? Isso foi real, assim, o nervosismo afetou ali o meu pé direito. Realmente, ele parou ali durante o jogo, principalmente ali nos minutos finais, que foi de muita emoção. Mas eu queria trazer um destaque aqui pro Carlos Eduardo e pelo banco de reservas que tem a equipe do Vitória, né? Se a gente fosse analisar assim, friamente, banco de reservas do Vitória e banco de reservas do Fluminense, olha só quem entrou em campo durante esse segundo tempo, né? Germancano, Marcelo, jogadores renomados, né, no futebol, e a gente tem essa presença de jogadores que saem do banco de reservas e que ajuda o Sport Clube Vitória. Se a gente for trazer o recorte do primeiro turno, né? Veio o Janderson, veio o Zé Hugo, fez aquela jogadaça, gol bonito no Maracanã, gol importante também que soma a esses totais pontos que o Vitória tem hoje. E no jogo passado sai o Everaldo do banco de reservas, marca um gol importantíssimo. Hoje ele tem a oportunidade de atuar como titular e hoje acontece o inverso. Carlos Eduardo sai do banco de reservas e é o jogador que promove uma jogada importantíssima nos minutos finais, sofre o pênalti, é combatente ali, fazendo a pressão no goleiro, no lateral, conseguindo roubar a bola, deixando a defesa do Fluminense realmente numa situação muito complicada, acabou cometendo a falta dentro da área, importantíssimo, né? A condição que o banco de reservas vem tendo do Sport Clube Vitória, né? Tem participado dos jogos e tem ajudado na conquista desses resultados expressivos. Mais pessoas participando aqui, Amando Neto está comentando, a gente está aqui no nosso Raio-X Rubro Negro, Luiz Samartim nas reportagens, trazendo aí os destaques
desse jogo de hoje. Daqui a pouco a coletiva, tá, gente? Espalha pra todo mundo aí, coletiva do técnico Thiago Carpini será ao vivo. E apesar do resultado positivo, Fonte, a gente não deve esquecer hoje o que aconteceu nessas 4 linhas. Sim. Né? O pênalti mal anulado ali no primeiro tempo, as faltas que foram realmente, que aconteceram, né? E o juiz aparentemente mostrava ali que não via, deixava o lance seguir. O juiz Acho assistente que também. tem que ter uma bronca muito firme aí para a equipe de arbitragem hoje, pro VAR também, que foi, acho que partiu dele, né? A opinião de que aquele lance não seria uma penalidade a favor do Vitória. A gente teve um pênalti no final do jogo, 2 pênaltis incontestáveis. Um acabou apenas valendo, mas vale ressaltar que não somente nos resultados negativos que fica aqui a bronca para a equipe de arbitragem. O Vitória venceu hoje por mérito do próprio Vitória, mas mesmo assim a arbitragem deixou a desejar. Vitória tá nessa classificação aí, ó, ao final do seu jogo, 14º lugar com 35 pontos, 1 ponto do Fluminense, que é o primeiro dentro da zona de classificação da Copa Sul-Americana, meus amigos. Aí tem Botafogo disputando aí a Libertadores e o Atlético Mineiro disputando a Copa do Brasil, né? E a Libertadores também, mas... Sim. Tem aí essa disputa da Copa do Brasil, tem outras equipes aí também, mas existe ainda a possibilidade dessa classificação aí para Sul-Americana e Libertadores crescer um pouquinho na tabela de classificação, aguardando o desfecho aí dessas 2 competições que estão acontecendo. Ainda tem a Sul-Americana também, né? Que tem time brasileiro aí no páreo. É verdade. Frankel. Tem Grêmio e tem Corinthians, Luiz Samartim. Pois é, cara. E uma coisa que eu acho que a gente tem que ressaltar também nesse momento é em relação ao segundo turno do Vitória, né? A gente muito se falou que de fato o primeiro turno do Vitória foi muito ruim, né? O primeiro turno do Esporte Clube Vitória foi muito ruim no Campeonato Brasileiro da Série A. Mas a gente tem que ressaltar esse segundo turno do Vitória, cara. Porque assim, é uma campanha que a gente vê aí de G8, né? Campanha de G7, G6, enfim. É uma campanha realmente que o Vitória vem fazendo irretocável, jogando em seus domínios irretocável. Né? A gente lembra que, por exemplo, o jogo do Cruzeiro, se o jogo do Cruzeiro fosse apitado corretamente, o Vitória teria mais uma vitória jogando em seus domínios no Campeonato Brasileiro da Série A. Então, assim, é uma campanha realmente surpreendente. Surpreendente não, porque a gente que está aqui dentro, a gente sabe, né? A gente sabe do trabalho, a gente já sabia que, de fato, as coisas iam começar a acontecer alguma hora, porque não era possível que a gente ia trabalhar tanto, fazer as coisas da maneira tão correta e as coisas não iam conspirar, né? Ao nosso favor, mas é ressaltar demais, cara, esse segundo turno do Esporte Clube Vitória. E uma coisa muito importante também, a gente vem enfrentando jogos diretos aqui em nossos domínios, foi Red Bull, né? Foi hoje aqui o Fluminense, vai ser o Corinthians, então vai ser lá no final o Grêmio, né? Foi o Cuiabá, e todos esses jogos, Vitória, como o Amanda Neto falou no começo da transmissão, Vitória nos jogos de 6 pontos, vem tendo um desempenho muito bom. Né? Então é isso, acho que essa é a receita para de fato a gente conseguir nosso objetivo de ficar na Série A e quem sabe beliscar uma vaguinha aí na Sul-Americana. Continuar com o nosso aproveitamento muito bom dentro de nossos domínios e também continuar com um aproveitamento muito bom nos confrontos diretos. E trazer desse recorte aí que traz muito bem o Luiz Samartim, da campanha do Vitória nesse segundo turno, se a gente fosse avaliar apenas, né, o segundo turno, a partir do momento que o Vitória vence a equipe do Palmeiras lá no Allianz Parque, né, que foi um resultado para lá de brilhante, acho que esse pontapé inicial mostrou que o Vitória estava focado aí para poder disputar essa segunda parte do Campeonato Brasileiro, e o Vitória figura no G6, se a gente for contar esses 12 jogos aí disputados no segundo turno do Campeonato Brasileiro. O Vitória soma 20 pontos nesse segundo turno, né? Tá ali colado com o Botafogo, o Internacional, Fortaleza, Palmeiras, equipes que estão buscando o título da competição do brasileiro, né? Da competição nacional. E aí logo depois vem o Fluminense, para mostrar também que o Fluminense também viveu um dilema enorme no Campeonato Brasileiro. Ele figurou na lanterna da competição em algumas rodadas, logo no começo, o Mano Menezes assumiu o time, conseguiu realmente ter uma boa sequência de resultados, conseguindo segurar resultados ali no placar de 1-0, placares magros, né, do campeonato mesmo, mostra que ele tem aquela capacidade mesmo defensiva, a presença do Thiago Silva também fez com que o time do Fluminense crescesse também de uma forma positiva nesses setores, mas mostra que o Vitória está no mesmo nível que essas outras equipes que nós citamos aqui, que está disputando o título nesse momento da competição, pelos que eles fizeram na primeira parte do campeonato também. Então, mostra que o Vitória está pronto e está preparado para poder continuar jogando bem e conquistando bons resultados no Campeonato Brasileiro. E para mim esse resultado contra o Fluminense foi muito importante, porque
traz para mim uma confiança de que, apesar dos jogos, sem ser os jogos de 6 pontos, enfrentando ali o Bragantino, Juventude, Corinthians, Cuiabá, Atlético Goianiense, o Vitória tem sim capacidade de enfrentar o Flamengo na última rodada do Campeonato Brasileiro, o próprio Botafogo, o Fortaleza, equipes que estão ali fazendo um bom segundo turno, assim como o Vitória também tem feito. É uma grande campanha, né? É uma grande campanha de fato, que vai colocando o Vitória, no geral, na 14ª colocação com 35 pontos. E como é bom olhar essa tabela, gente do céu. Como dá um alívio olhar essa tabela, Luiz Samartim. É bom demais. Vitória tem compromissos ainda contra equipes diretas, né? Corinthians. O Grêmio tem 38 pontos nessa rodada, é o 11º lugar, vai enfrentar o Grêmio aqui no estádio do Barradão. O Corinthians também. Então, assim, o Vitória muito provavelmente fará sua manutenção na Série A do Campeonato Brasileiro, ganhando jogos aqui no Barradão. Essa dupla, né? Esse duque de jogos recentes aqui, vencendo o Bragantino e vencendo o Fluminense, dá um recado muito grande para os seus adversários, Luiz Samartim, de que o Vitória vai lutar até o final e que esse estádio ele vai ganhar o jogo junto com o Vitória, sim. É muito difícil. De todas essas equipes aqui, como a gente analisou, para além dos números, o próprio modo de jogar, né? A própria, mesmo quando está no momento difícil, o Vitória supera, né? A sua fase ruim na partida e consegue tirar do fundo da cartola. E vai ser assim o tempo todo, até o final, porque esse time luta demais, né, Luiz? E Frankel, assim, se a gente for parar para analisar, o que a gente vinha falando desde o jogo contra o Internacional? A gente vai ter 2 jogos fora de casa, jogos muito difíceis, onde a gente precisa pontuar. Contra o Inter acabamos não pontuando. Contra o Atlético Mineiro pontuamos, né? Um pontinho. É um jogo que a gente saiu atrás de 2-0. Buscamos o 2-2, tivemos a possibilidade de virar a partida, mas conseguimos o pontinho lá fora de casa. Mas a gente sempre falou, cara, que esses 2 jogos agora, de Red Bull Bragantino, de Fluminense, tinha que vir os 6 pontos. Não tinha 4 pontos, não tinha 3, não tinha 2, eram 6 pontos, que era o necessário, né? E foi o que o Vitória, a força-tarefa, vamos colocar assim, que o Vitória fez, né? De preparação, de descanso, para essas 2 partidas, deu muito certo, né? E assim como a gente falou lá atrás, né? Essa de fato era a meta, né? Durante a competição, durante a contagem, né? Que a comissão técnica faz desses 2 jogos no estádio Manuel Barradas, a Vitória precisava de fato, né? Ganhar os 6 pontos nesse momento. Vitória também, além do Corinthians e do Grêmio, ainda foi do Fortaleza aqui também jogando, né, em seus domínios no Campeonato Brasileiro da Série A, que é um time também que está brigando lá pela parte de cima da tabela, mas a gente lembra também que o Vitória, apesar de nesse momento estar naquela parte baixa da tabela, nos jogos que enfrentou esses times, a gente lembra aqui o jogo contra o Internacional, o jogo contra o Flamengo aqui no primeiro turno, o jogo contra o Palmeiras que a gente venceu jogando lá fora de casa. Vitória demonstrou nesses jogos que tem sim a capacidade de enfrentar de igual para igual esses times. Óbvio, volta e meia pode acontecer um erro, né? Volta e meia pode acontecer também uma jogada genial por parte dos outros times, né? Como foi hoje, por exemplo, o gol do Martinelli, né? Um golaço, né? Um chute de fora da área no ângulo, a bola ainda espirra nas costas do Lucas Arcanjo. Então, a gente vê que o Vitória tá no caminho certo, né? Diferentemente de outros anos, Frankel, se a gente for parar para analisar, antes de nossa queda vertiginosa até parar na Série C, diferentemente de outros anos, lá atrás, quando a gente estava disputando a Série A, que a gente não conseguia ver um horizonte, né, para o Esporte Clube Vitória, eu acho que o torcedor e a gente também que está aqui dentro, né, enfim, o futebol brasileiro, quem acompanha o futebol brasileiro, olha para o projeto que o Vitória tem nesse momento, tanto futebolisticamente como administrativamente, e vê um horizonte, vê algo realmente muito bonito, né, à frente no tempo, né, do Esporte Clube Vitória. É verdade, esse é o ponto. E a gente está vivendo esse processo, né? A instituição está vivendo esse processo e, de fato, está sendo notado, está sendo percebido por todos mesmo. Sabe que o Vitória é muito superior a essa fase, né? A estar disputando apenas a parte de baixo, mas entende também que o Vitória está vivendo esse processo e de que o Vitória vai superando essa fase, né, de disputar essas coisas mais na parte de baixo da tabela, superando essa temporada, mantendo-se na Série A. Entende-se muito bem de que o Vitória vai conseguir aí brigar por situações melhores no Campeonato Brasileiro. Competir mesmo, brigando por coisas superiores ao que ele está atualmente. Mas que a gente está vivendo o processo, né, mano? Há 2 anos, e para mim isso ainda é muito surreal. Há 2 anos jogar a Série C e hoje está enfrentando Fluminense, Flamengo, Atlético. É muito diferente, é muito surreal. E muito difícil também, com essas equipes estabelecidas, né, Amando Neto? E o Vitória vindo de onde partiu, né? Com todas as dificuldades, com o orçamento vezes inferior, enfim. É o processo que a gente está vivendo, né? Exatamente, né? É brilhante o trabalho.
tem que ser aplaudido de pé. A torcida do Vitória, com certeza, a grande maioria, tem gratidão pelo trabalho que tem sido realizado. Óbvio que tem muita fé, porém tem muito mais trabalho, né, do que acreditar em Deus, nos deuses aqui do Barradão. O trabalho realmente tem sido feito e muito bem feito durante esses últimos anos, né, o Vitória que vem ressurgindo, a torcida também dando todo o apoio necessário para que o time do Vitória mostre tudo isso, né, em tabelas de classificações e campeonatos. Conquistamos o nosso primeiro título nacional no ano passado, que foi muito comemorado por toda a torcida. E um outro detalhe que a gente pode colocar também para o Campeonato Brasileiro, essa edição está sendo muito disputada. Quem diria que no início do Campeonato Brasileiro alguém iria comentar, dizer que Fluminense, a atual equipe campeã da Libertadores, iria disputar ali contra o rebaixamento. Quem diria quem iria dizer que a equipe do Bragantino, né, um time que realmente tem muito investimento monetário, de compra de jogadores e realmente que tem bons desempenhos nos últimos anos, que iria também viver essa situação no Campeonato Brasileiro. O Atlético Paranaense vivenciando o seu centenário também dentro da zona de rebaixamento, o próprio Corinthians, que é uma equipe de massa, de torcida forte, também de vivenciar esses problemas que está vivenciando nessa reta final do Campeonato Brasileiro também. Então mostra o nível de dificuldade que tem essa Série A, diferente dos últimos anos. E outra, equipes que subiram da Série B para a Série A e mostrando realmente que tem força e capacidade de disputar. O próprio Juventude, o Criciúma, outras equipes que conseguiram ascender de uma série para outra e que mostra também muita competitividade durante essa competição. Por isso que o Fluminense está vivenciando problemas, o próprio Corinthians, entre outras equipes que, iniciando uma competição nacional a nível do Campeonato Brasileiro, ninguém iria dizer ou então pensar que esses times iriam vivenciar oscilações durante essa competição, que é muito importante, a competição longa, né, que todos conhecem, e é isso, né, e o Vitória está dentro desse ciclo também, de viver oscilações. A gente sabe que o investimento do Vitória é diferente de outras equipes, né, grande parte dos times hoje na Série A tem um suporte que é a SAF, a gente entende isso, que realmente é desproporcional para o cenário do cenário futebol brasileiro hoje, e o Vitória obviamente pensa em algo dessa forma aí futuramente, mas momento agora é pé no chão, saber que o trabalho está sendo feito e os frutos estão sendo colhidos justamente na reta final, e que bom que esteja acontecendo dessa forma, né? A torcida fica muito contente e continua acreditando. Conquistamos resultados para lá de importantes nos últimos jogos, agora é permanecer focado porque a luta ainda não acabou. A luta não acabou e muito pelas rodadas que tem, é claro, mas também por situações como essa agora. O Atlético Paranaense está vencendo o Cruzeiro, está puxando o Juventude para dentro da zona do rebaixamento. Empurrando o Corinthians para a 18ª, puxando o Juventude para ser o primeiro dentro da zona e ficando ali a 1 ponto do Vitória, né? No critério de desempate está ali o Bragantino entre ele, Atlético Paranaense e o Vitória, né? Enfim. O Vitória tem que fazer o máximo, Flanquel, para não depender de ninguém. Exato, né? velho. Então o Vitória tem que fazer a sua parte. A gente fala que, por isso que a gente ressalta tanto os jogos dentro de casa. Porque o Vitória vencendo seus jogos dentro de casa, até o final do campeonato, o Vitória está livre do rebaixamento. Né? O Vitória chegaria à marca aí dos 45 pontos, então estaria livre, né, do rebaixamento. Então a gente ressalta isso sempre, né, de vencer os jogos dentro de casa, porque de fato é a conta básica. Né, a conta básica, conseguir as vitórias dentro de casa e fora de casa tentar aí pegar um pontinho, né, 2 pontinhos, conseguir uma vitória maravilhoso, mas a gente precisa realmente ganhar os nossos jogos dentro do Barradão para a gente não precisar depender de ninguém, porque a gente sabe que quando a gente depende, né, de outros resultados, fica muito mais difícil. Um negócio de fazer cálculo, conjuntura, pô, não dá, vai ter que depender de si. Eu já disse aqui há muito tempo de que eu não tenho a esperança de que o Vitória vá se desgarrar, porque eu acho que ninguém vai se desgarrar, porque é competitivo o Campeonato Brasileiro e essa parte de baixo da tabela está sendo competitiva, está todo mundo lutando, invariavelmente ali todos estão lutando, né? Cada um a seu modo, uma hora um melhor, outro não, enfim, estamos vendo de novo aqui, repito, o Atlético Paranaense tá numa draga danada, mas tá ele, Atlético Paranaense, saindo da zona nessa rodada e puxando o Juventude e empurrando o Corinthians. E o Bragantino, que na semana passada perdeu aqui pra gente, tá ali em 15º também, tá no bolo. E o Criciúma dá 1 ponto à frente apenas do Vitória. Quer dizer, vai todo mundo brigar até o final, mas que o Vitória dependa apenas de si, como você trouxe, Luiz, como você, Amando, pontuou também, de que ele dependa até a última rodada só das forças dele. E que o estádio do Barradão, esse icônico estádio, seja, de fato, definidor para que o Vitória consiga fazer a sua manutenção na Série A do Campeonato Brasileiro. Os pontos aqui no Barradão já somados aí vão ajudar demais para que o Vitória alcance o número mágico, né, dos 45 e aí então
vai se livrar da zona do rebaixamento e ficar na Série A do Campeonato Brasileiro. Agora são 7 horas e 13 minutos, vocês seguem participando, mandando mensagem aqui no nosso Raio X Rubro-Negro. Muito obrigado a todos vocês, mais de 500 aparelhos conectados ainda aqui conosco, acompanhando, esperando a coletiva do técnico Thiago Carpini, tá? Técnico Thiago Carpini, daqui a pouco aí você está vendo a sala de imprensa já preparada para receber o nosso treinador, que sem dúvida alguma vai estar muito feliz, né? Deve estar muito feliz aí com o resultado, mas que vai dar uma olhada também em momentos de instabilidade, Amando Neto, do time, especialmente na virada, né? No segundo tempo, início de segundo tempo, o Fluminense fazia triangulações Lima, Ganso, encontrou o Keno, que entrou no intervalo aqui do lado esquerdo e que originou a jogada, né, até a conclusão do Martinelli, mas o Vitória sofreu demais nessa etapa e o Fluminense aumentou muito o desempenho também ali, né? Ele, Thiago Carpini, deve avaliar muito nesse sentido o que aconteceu naquele período, Amando Neto, que a gente não conseguiu jogar e isso trouxe o Fluminense até ele chegar ao gol de empate. 2 cenários, né? Na minha visão, foi taticamente mesmo, né? O time do Vitória venceu taticamente no primeiro tempo. A presença do Ricardo Hiller junto ao Willian Oliveira deu uma sustentação à equipe do Vitória na condição ali da posse de bola, que deixou o time do Fluminense completamente desconcertado ali para poder produzir o seu jogo, né? Que é justamente o que eles produziram na segunda etapa, né? Que é essa construção de troca de passes ali, próximos ali à linha lateral, triangulações rápidas para poder conseguir ter infiltração dentro da área para finalização também. E o time do Vitória conseguiu quebrar esse ímpeto da equipe do Fluminense no primeiro tempo com muita capacidade tática mesmo, né? O Ricardo Hiller e o Willian Oliveira teve uma ótima movimentação que fez com que o time do Fluminense, quando tivesse a bola ali no campo de defesa, rifasse e dava a bola novamente para o time do Vitória voltar a atacar a equipe deles, né? E assim o time criando oportunidade, criando chances, alçando bola na área, tendo escanteios ao seu favor em diversas vezes, de forma repetida também durante o primeiro tempo. Depois vem a segunda etapa, o técnico Mano Menezes inteligentemente faz uma alteração que muda um pouco ali na movimentação do time do Fluminense, tira o Lima ali que estava aberto um pouco mais do lado esquerdo, traz ele um pouco mais para o meio, deixa o Keno aberto ali na ponta e deu ao time do Fluminense essa condição de ter também essa posse de bola e a partir disso começou a incomodar, criar chances, finalizando com perigo, o Lucas Arcanjo aparecendo em momentos importantíssimos também. É bom salientar que o Lucas Arcanjo hoje foi muito importante para essa manutenção do resultado de hoje, para essa vitória, para essa soma de mais 3 pontos na tabela de classificação. E depois que o tempo vai passando, né, o cansaço vai batendo para os dois lados. A equipe do Fluminense tem jogadores experientes, porém não estão na melhor forma física possível, e aí vem o Carlos Eduardo cheio de gás para poder buscar a bola, continuar acreditando. A força da torcida do Vitória também faz toda a diferença, que fez que a gente conseguisse aí tirar esse gol nos minutos finais, realmente na força, na unha, com muita garra, com muito suor, com muito sangue vermelho e preto. Então é isso, né? Final de jogo, vitória do Vitória, torcida feliz, certamente deve estar aquela massa comemorando aí no estacionamento. E Flanquel Lima e Luiz San Martín, vamos de melhor do jogo hoje. Vamos de grandes destaques, né? Bola de ouro rubro-negra no jogo contra o Fluminense. Boa. Eu tenho minha opinião aqui. Luiz San Martín. Bom, quer começar, Luiz San Martín? Eu gosto, eu vou primeiro destacar alguns aqui. Eu não posso deixar de falar do Lucas Arcanjo, que foi fundamental. Ele infelizmente teve, né, uma falta de sorte, ele individualmente e todos nós, né, da bola ter tocado no travessão e depois voltado nas suas costas, e assim o gol do Fluminense. Mas o Lucas Arcanjo fez 2 defesas que para mim eram bola de gol, definitivamente. 2, pelo menos assim. Uma aos 40 do primeiro tempo, e eu nem sou de lembrar tempo assim de coisa, tá? Eu pedi até pra Amanda anotar, não, Amanda, anota aí, porque foram fundamentais, até pra gente poder depois explorar isso. Uma aos 40 do primeiro tempo, no chute do Lima, ele ponta de dedo, a bola bate na trave e volta pra ele, ali ele teve sorte. E depois, no início da segunda etapa, aos 5 do segundo tempo, né, Luiz? Ele, um chute rápido, rasteiro do Cauã Elias, do lado esquerdo baixo, ele faz a defesa espetacular, mandando para escanteio. Eu já vou colocar o Lucas Arcanjo aqui como um dos candidatos. Mas outros destaques, você destaca também a alguém mais, Luiz San Martín? Flanquel, eu queria destacar uma parte, né, do time que acaba sendo menos visada, né? O natural do futebol, que normalmente o ataque seja o mais visado, porque é o que faz o gol, etc. A gente pode falar aí do jogo do Alejandro hoje, que foi, assim, absurdo, para além do gol de pênalti que ele fez, né? O primeiro tempo a gente ressaltando a entrega dele, quantas roubadas de bola ele fez no primeiro tempo, né? Mas hoje eu quero destacar, cara, a dupla de zaga, né? Porque, assim,
O Neres vem fazendo uma grande competição, né? Teve algumas falhas aí nesse percalço, principalmente no começo, né, da chegada dele ao Sport Clube Vitória. A gente pode lembrar aqui o jogo contra o Cruzeiro, por exemplo, mas é um jogador que vem crescendo muito, né, de produção e vem, de fato, colocando o seu nome como titular do Vitória incontestável, né? Ele com Wagner Leonardo, hoje em dia, são os titulares incontestáveis, né, do Vitória. Fez hoje o seu gol, né? Enfim, é muito bom também quando a gente vê que um jogador que está se entregando, que está trabalhando, que está jogando bem, né? Quando ele faz um gol, é muito legal também a gente vivenciar isso. E para além do Nery, destacar também o Edu, né? O Edu, que hoje teve sua primeira oportunidade como titular, fez um grande jogo, né? Fez um jogo muito seguro, né? Volta e meia também conseguia achar bolas longas na saída de bola, né? Então, um jogador que não tinha começado nenhum jogo como titular até agora na competição, na temporada, jogando pelo Sport Clube Vitória. Hoje entrou, vamos colocar entre aspas, nessa sinuca de bico, né, de ter que substituir o capitão do Vitória, para muitos o melhor jogador desde o ano passado, que é o Wagner Leonardo. Com certeza o jogador mais que tem uma média, né, a melhor média, né, é o Wagner Leonardo, um jogador que não cai, né, de rendimento. Então ele teve hoje que substituir o capitão, né, o líder desse time, e hoje aqui no estádio Manuel Barradas o Edu fez um grande jogo, né, substituiu muito bem o Wagner Leonardo. Tivemos aí, obviamente, o gol do Fluminense, como você ressaltou, tivemos também essas duas grandes defesas do Lucas Arcanjo, mas se a gente parar para analisar, a defesa do Vitória, principalmente no primeiro tempo, não deu espaços, cara. Não deu espaços para o Fluminense. No segundo tempo, sim. O Fluminense teve realmente um controle da posse de bola, principalmente ali nos primeiros 15 minutos, né? Teve o seu gol, teve essa jogada também do Cauã Elias, mas a dupla de zaga, em nenhum momento o torcedor, eu senti, Flanquel, que o torcedor ficou inseguro, né, com sua dupla de zaga. Então eu destaco, né, o Neres e o Edu hoje fizeram uma grande partida. Neres e Edu aí, grandes destaques. A gente continua pela defesa, né? Com bons nomes, né? Eu acho que a gente vai permanecer nessa mesma toada. Porque você colocou o Lucas Arcanjo, mas para mim o melhor em campo hoje, vestindo a camisa do Vitória contra o Fluminense, foi o Lucas Esteves. Para mim ele jogou demais, na cobertura ali pelo lado, ele deu muita proteção à zaga do Vitória também, em diversos momentos, principalmente no primeiro tempo. A gente sempre ressalta a qualidade da bola parada do Lucas Esteves também, que tem melhorado a cada jogo, e hoje ele teve essa participação direta também no gol feito pelo zagueiro Neres. Para mim o Lucas Esteves, nosso lateral esquerdo, foi o melhor da partida de hoje. E menções honrosas para Mateuzinho. O cara gastou a bola em momentos importantes ali, de segurar um pouco a posse, de prender a bola no campo de ataque, de conseguir esconder a bola dos seus adversários dentro da grande área em alguns momentos, né? Chamando mesmo a falta, que é importante também para a manutenção do controle do jogo da equipe. Então eu voto no Lucas Esteves. A defesa hoje imperou, né? Teve o voto de Lucas Arcanjo, do Flanquel Lima, a dupla de zaga por Luiz Samartim, mas eu destaco o grande jogo que fez o nosso lateral esquerdo, o Lucas Esteves, porém o Mateuzinho também jogou demais no jogo de hoje. Gleice, minha querida, destaca também o Neres, né? Aqui como um dos destaques do jogo, né? Boa, Gleice, boa. Cleiton Souza também tá mandando mensagem, enfim, chat, destaque aí de vocês aí, para além desses que nós abordamos aqui. Ou a gente pode fechar, né? Lucas Esteves. Candidato sim, né? Dupla de zaga ou o Lucas Arcanjo. Aí a galera sai votando aí. Eu queria trazer um nome também, Flanquel, não para essa disputa, mas para ressaltar, né? É um nome que o torcedor do Vitória pega no pé demais, mesmo, demais, né? Desde quando ele chegou, mas principalmente nos dois últimos jogos se mostrou muito importante, que é o Carlos Eduardo. E quando a gente fala de Campeonato Brasileiro da Série A, quando a gente fala de futebol brasileiro, quando a gente fala de jogar contra Flamengo, contra Fluminense, contra São Paulo, contra Corinthians, quando a gente fala de jogar esses grandes jogos, o time ele precisa ter sim seus 11 jogadores titulares, mas precisa ter também o seu banco de reserva, né? E o Carlos Eduardo, tanto no último jogo contra o Red Bull Bragantino como no jogo de hoje, entrou e fez a diferença, né? Se o Vitória conseguiu 6 pontos aqui no Barradão nos últimos 2 jogos, passou muito pelos pés do Carlos Eduardo, né? Que deu assistência no último jogo e que hoje roubou a bola, né? Roubou a bola de fato no lance que originou o pênalti do Vitória, né? Pelo gol marcado pelo Alejandro. Então também o Carlinhos, que é um jogador que o pessoal tá pegando muito no pé, né? Questão de não tá fazendo não fez seu gol ainda, mas o que a gente precisa, Flanquel e Amando, e nação rubro-negra, nesse momento é de jogadores que deem a vida pelo Sport Clube Vitória, que deu sangue pelo Sport Clube Vitória. E o Carlinhos mostrou isso contra o Red Bull e mostrou hoje também.
e fortalecer todo o elenco do Vitória, né? Se a gente for trazer assim, jogo contra o Bragantino e Vitória, a ausência de quem? Do Alejandro. Janderson jogou, Vitória venceu. Hoje, mais uma vez, a ausência do Wagner Leonardo. Edu assumiu ali a responsabilidade. O Vitória conseguiu ser consistente, vencer mais uma vez. E outro jogador que não atuou hoje, que foi surpresa para grande parte da torcida do Vitória, foi a ausência do Luan, o nosso volante, né? Que para muitos é titular absoluto ali no meio de campo. É o nosso cão de guarda, é o nosso primeiro homem de marcação. Estava ausente, teve ali a presença do Ricardo Hiller e também do Willian Oliveira, que também deram conta do recado durante todo o jogo. Então mostra a qualidade, né? A capacidade que tem todo o elenco do Vitória para essas partidas. E o Luiz San Martín traz a importância do Carlos Eduardo, que sai do banco de reservas e é importantíssimo para a conquista do resultado, assim como o Everaldo também, que saiu do banco de reservas contra o Bragantino e fez o gol que deu 3 pontos para o Vitória. Enquete no nosso chat, ó. Destaque do jogo: Arcanjo, Neres, Edu, Lucas Esteves. E eu acho que, eu vou falar por mim, tá? Porque como eu esqueci, então, enfim. Mas o Alejandro podia estar aqui. Mas vai esses, tá? O Alejandro ficará em nossos corações, porque tá jogando muito. Eu já gostei muito do Luiz desde o início, na hora que o telão escala a equipe aqui. Aí eu falei assim com a mano, falei, peraí, deixa eu ouvir o Mateuzinho. O Mateuzinho é aquele frisson danado. Peraí, deixa eu ouvir o Alejandro. E o Alejandro merecia definitivamente ser acolhido pelo torcedor do Vitória, né? E teve aquele frisson, teve aquele grito pelo Alejandro, e ele jogou muita bola e sustentou bola no ataque, enfim. Um outro destaque grande também, além do gol de pênalti, né? Personalidade de pegar a bola no último lance. Não perde pênalti, Não Alejandro. perde. Grande batedor que é. Um dos, o Vitória na Série A não perde pênalti. Até aqui não perdeu pênalti nenhum. E continue assim, viu? Dos grandes batedores. Pelo amor de Deus, não quero zicar, não. E isso é muito importante, né? Ainda mais pra gente que tá disputando contra a luta contra o rebaixamento, né? Quando as oportunidades nos jogos às vezes são poucas, como foi hoje. Hoje foi um jogo de pouca oportunidade, tanto pra gente como pro Fluminense, né? Foi um jogo que, apesar de ser o Vitória no primeiro tempo teve muita bola na área, né? Cruzou muita bola, mas oportunidade clara e manifesta de gol, Vitória e Fluminense tiveram poucas aqui hoje no estádio Manoel Berradas. Então, quando surgir essas oportunidades, seja em bola aérea, seja em bola rolando, seja em pênalti, o Vitória tem que fazer o gol, né? E tá fazendo isso, tá sendo realmente letal, né? O Vitória nessa temporada. E tudo isso que você falou, Flanquel, sobre o Alejandro, eu assino embaixo, né? O Ale é um menino assim de ouro, cara. A gente vê ele aqui nos treinamentos, se dedicando todos os dias. Um cara muito carismático também, da resenha da galera, né? Um cara que assim... Eu sou muito fã do Alejandro, cara. Desde quando ele chegou ao Vitória, no Arraial das Malas, você já vê que ele é, de fato, um centroavante, um camisa 9. Thiago Carpini tá chegando agora para dar entrevista, mas deixa eu só finalizar meu pensamento. Corre lá. E além de tudo isso que a gente falou, Flanquel, o que ele falou aqui na coletiva pós-jogo, ou na entrevista pós-jogo, né? Que ele está se sentindo em casa no estádio Manoel Barradas, se sentindo em casa no Vitória. O Alejandro, ele é emprestado do Red Bull pro Vitória, mas a gente conta aí realmente, para além dessa vontade dele em permanecer aqui no Barradão, a gente conta também que o Vitória tem, de fato, esse interesse, né, em manter o Alejandro para a temporada de 2025.